que vai ficar de determinada forma. Como era nos casos anteriores que a gente estava vendo, né? Uhum. Porque se tu lembrares bem, né, a gente olhava para quando pensava, isso aqui é bom chamar de U, porque se eu chamar isso de U, eu vou ter um DU que aparece na conta também, algo assim, né? Então Certo. aqui é isso, só que muito pior, porque tu vai ter que perceber duas funções diferentes ao mesmo tempo. Então vamos lá. Aqui está a definição, tá? Eu quero que tu copie isso aqui, olha só. Isso aqui, por favor. Aqui é U e aqui é V. Cuidado com as letrinhas, tá? Certo. Quando terminar de copiar, me fala. Pronto. Então, o que que acontece aqui? Como tu pode perceber, tu tem uma integral, só que a gente chamou essa integral de integral de UdV. Claro que ela é Uhum. integral de uma letra só, de x, que é o que a gente vem a trabalhar o tempo todo aqui. Só que esse U e esse V dependem de x, ok? Então essa Ok. é a ideia aqui. Vai ter uma parte da tua conta que tu vai ter que chamar de U e outra parte que tu vai ter que chamar de DV, para que eventualmente você faça esse segundo lado aqui e aí sim você consiga resolver a integral, porque claro, tu vai fazer essa substituição porque tu não consegue resolver a integral com o que tem na tabela, ou com uma substituição simples. Agora, se isso aqui tu conseguir, então tu consegue resolver a conta. E basicamente então tu chama de U de V para tu poder depois utilizar o V e o DU. Tá bom? Então, Certo. novamente, um monte de substituições. Vamos ver um caso aqui que isso fica bem claro, olha só. X seno de x. Né? Essa integral aqui não tem nada que dê para resolver, baseado, por exemplo, no que nós estudamos na aula passada. Não dá, tá bom? Não dá. E normal, é normal, não dá. Mas, e aí vai ficar desse jeito, né? Bem, o que que vai Uhum. acontecer aqui? A gente vai ter que usar uma técnica especial, que é isso que a gente está conversando aqui. Vamos ver. Eu vou ter que chamar alguma coisa de U e essa coisa vai ter que ser derivada. Porque como tu pode perceber aqui, o que eu chamo de U, depois eu vou encontrar um DU. Claro que esse DU eu encontro derivando, né? Toda vez que aparece D é porque é derivada. Então, de acordo com a resolução aqui, é interessante chamar o X de U. Então ele chamou o X de U e derivou. A derivada do X é 1. Então por isso que o DU dx, a parte do dx passou multiplicando para o outro lado, então a gente chega rapidamente aqui que du igual a dx. Essa parte até é muito parecida com a aula passada, lembra? Uhum. Lembro. Beleza, até aqui tudo bem. Só que ainda tem o seno. Então, se a gente chamou só isso aqui de u, esse resto vai ser o dv. Como tu anotou lá, tem u e tem o dv. Uhum. Então, o dv vai ser seno de x dx. E agora eu tenho que encontrar quem é o v, para depois, eventualmente, jogar lá na formulazinha. Quem que vai ser o v? O v é a integral disso aqui. Então, tu tens que integrar o seno, basicamente. Então, se dv é seno de x dx, então o v é a integral. Quem é a integral de seno? Se tu olhar lá na tabela, tu vai ver que a integral do seno é o menos cosseno. Por isso que Uhum. está menos cosseno aqui. Pronto, então nós temos que u é x, du é dx, dv é seno de x dx, v é menos cosseno de x. Agora, com tudo isso em mãos, a gente vai simplesmente pegar a fórmula que eu pedi para tu copiar e Uhum. colocar essas pecinhas no lugar. Por exemplo, a primeira é uv, certo? A primeira parte Certo. depois do lado do igual, né? Certo. Tem lá a integral de u dv igual a uv. Então aqui está o u, aqui está o v. Ele esqueceu do sinal, mas Uhum. ignore. Então era para ter um sinal aqui. Aqui está o u, aqui está o v. Daí agora menos, menos com menos vai dar mais, já vai ter um menos aqui dentro. Menos a Uhum. integral de v, ó. Então por isso que esse menos foi para fora, menos com menos deu mais. Integral de v, du. Du não era igual a dx? Uhum. Então, Sim. pronto. Agora, isso a gente não sabia integrar, porque não tem x sendo de x na tabela. Mas aqui a gente sabe integrar, a gente sabe qual que é a integral do cosseno. A integral do Uhum. cosseno é o seno.
Portanto, fazendo essa técnica de integração por partes, que é muito, muito usada, muito importante, aparece o tempo todo, ficou simplesmente, né, a integral aqui, x cosseno de x mais seno de x, mais c. Ok? Ok, ok. Então, essa é a ideia. A ideia é tu simplesmente reescrever as coisas. Então, eu vou fazer um exemplo agora, para ver se tu pegou a ideia. Depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Muito bem. Olha só, eu vou integrar essa bela função aqui. X e na x dx. Então, como tu percebeu na conta passada, uma parte tu vai ter que chamar de u e outra parte tu vai ter que chamar de dv. Uhum. Certo? Certo. Então, muito bem. Com isso em mente, continuando. Algo eu vou ter que chamar de u, outro de dv. Então, eu acho que chamar isso aqui de u é interessante, né? A gente percebeu que como o u vai ser derivado, é interessante derivar o x, porque o x vira um número, né? Então fica Uhum. uma coisa mais simples de trabalhar. Então por isso eu vou chamar o u igual a x. Então derivando, né, du dx igual a 1. Eu derivo u, é tipo y, né? Quem que é a derivada do y? Não é dy dx? Uhum. Então a derivada do u é du dx. Então a derivada do u, du dx igual a derivada de x, que é 1. Passo dx multiplicando, du igual a dx, tudo bem? Ó, isso aqui não é trivial, tá? Eu tô fazendo rápido porque, tipo, tem mais coisa para nós ver, né? Certo. Mas não é trivial. Mas se tu lembrar de onde vem, tá bom. Agora, bem, se eu definir isso aqui como U, então o resto obrigatoriamente tem que ser dv, não tem conversa. Então, dv é igual a e na x dx. Então agora tu tem que integrar o e na x. Olha lá na tabela e me diz quem é a integral de e na x. Lá vai estar e na u, né? Mas me diz quem que é a Uhum. integral do e. Integral de x e a x mais c. Tá. Então, v, que é a integral, né? A gente meio que fez a Uhum. integral dos dois lados aqui. Vai ficar e na x. A parte do c a gente deixa para depois. Certo. Então a gente já entendeu que a integral de e na u dv é igual a u v menos a integral de v du. Então, como toda a vida no cálculo, a gente agora vai só montar o quebra-cabeça. Nós já temos todas essas pecinhas ali, agora é só colar no lugar certo, né? Uhum. Então, quem que é o u? O u tá aqui, ó, x. Eu coloco aqui no lugar do u. Quem que é o v? E na x. Uhum. Então, eu coloco aqui no lugar do v. Quem v ali de novo, já coloco ali de novo. E o du é dx. Pronto. Esse cara aqui eu não sabia integrar direto com a tabela, né? Não sei de cor essa integral. Mas agora, depois de utilizar a técnica de integração por partes, apareceu uma integral que eu sei resolver. Tu mesmo me falou agora há pouco quem que é a integral de e na x. Uhum. É o próprio e na x. Então vai ficar x vezes e na x menos o próprio e na x. E agora que tu resolveu essa integral, não tem mais integral para resolver, mais c. Pronto. Agora sim resolvido. Recapitulando. Olha para a tua integral, tenta perceber o que é melhor chamar de u, o que é melhor chamar de dv. Sim, é uma percepção, não tem uma fórmula decorada, Uhum. tá? E pronto, aqui normalmente a gente repara que o melhor é chamar sempre o polinômiozinho ali, o x ao quadrado, se tiver alguma coisa do gênero assim, tu tem que chamar de u. Daí o resto, que quando tu integra não muda muito, né? O e na x não muda nada, né? O seno muda para cosseno, mas também não muda praticamente nada. Uhum. Normalmente é isso que tu vai chamar de dv. Feito isso, faz as continhas aqui do lado para cada um deles, reescreve a fórmula, coloca na fórmula e resolve a integral, que agora é possível de resolver, beleza? Beleza, Tá beleza. bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, te mandar no WhatsApp, e
Vou falar para você fazer uma bem parecida. Bem parecida tanto com essa quanto com aquela outra que a gente acabou de ver, que era do seno, né? Então eu vou pedir para você fazer a do cosseno. Certo. Eu também vou te mandar o que está lá na tabela, na apostila, né? Se tu precisar usar como referência, tu já usa. Deixa eu mandar para você aqui. Beleza. Vamos mandar foto? Ô, louco, já terminou? Tá monstrão, hein? Manda aí. Ah, não sei se tá certo, esse é o problema. Vamos ver. O importante é tentar. Tentar com qualidade. Mas me enrola bem, vai lá. Chamou aquilo de U, chamou aquele outro de DV, a integral do cosseno é o seno, substituiu ali. Agora tem que integrar o seno, né? Daí quando tu integrar o seno, acabou a conta, né? Tá. A integral do seno é menos cosseno, né? Acredito que sim. Aí vai ficar mais, no caso, mais cosseno. Menos com É pelo menos dá menos mais, isso aí. x dx. Mais o c, né? Isso, sempre tem o C, senão não rola. Aí. Tranquilo? Parece que tá bom, agora parece ótimo. Ah, não tem o dx, velho. A integral do cosseno Ah, de nossa! É. não carrega o diferencial, né? A gente já integra pro diferencial desaparecer mesmo. Uhum. Pode crer. Pô, lá no ITA tem um professor com o teu sobrenome, cara. Ferrão? Lá no departamento de química tem um professor com o teu sobrenome. Ferrão. Qual dele? Nossa. Ah, tem bastante ferrão por aí. Pô, mas eu não sei se é tu, mas tem um sobrenome. Tu tem um sobrenome bem diferentão, né? Qual que é o outro lá? Ah, é glacial, é estranho mesmo. Caraca. Isso aí é de onde? É da Lituânia. Caramba, Lituânia. Lituânia é um país que a gente não vê nunca. Tá Quando eu melhor era de. criança, tinha uma bonequinha de um desenho que era apaixonada pela Lituânia, mas só. Caraca, Eu nunca ouvi falar desse país pra nada. totalmente aleatório. Esse é. Ah, vamos ver então. Vamos ver um próximo problema aqui, né? Deixa eu voltar para minha apostila. Pronto. Então, vai ter vários casos aqui, meu velho,
que é importante, né? Como lá na situação da substituição simples, tinha várias situações, né, que tu poderia fazer a substituição. Aqui também tem, né? Por exemplo, o primeiro exemplo que ele dá é bem esquisito. ln de x. Né? Qual é a integral do ln de x? Se tu perceber, isso não tá lá na tabela. Uhum. Por quê? Porque lá na tabela tá só as integrais que meio que saem apenas por definição. Existe um negócio chamado na matemática definição, né? E é uma coisa que normalmente é longa, demora para terminar. As definições são longas. Então na tabela só vai ter esse tipo de integral, que demora a chegar na resposta. Para que tu use a tabela e chegue rapidinho na resposta, né? Claro. Agora, o ln de x tu não precisa resolver pela definição. Esse é o ponto. Tu pode resolver por essa técnica aqui, de integração por partes. Então, olha só que maluquice. Eles chamam o ln de x de u, daí quem que é a derivada? Tem mais um pouquinho. Então deixa. Eles chamam ln de x de u e o dv de dx. Né? A única coisa que tinha aqui para ele chamar de u, ele chamou. Daí o resto, que é o dv, ele chamou de dx. E, novamente, fazendo as pecinhas e colocando no lugar, a integral dessa vez sai. Ok? Uhum. Então, ln de x é uma coisa que o pessoal às vezes cobra aí para testar se tu sabe essa técnica. Muito bem. Cara, eu acho que com essa. Daí tem os outros casos aqui. Eu acho que com essa técnica de cálculo 1 a gente já tá bem, tá? Uhum. Tem mais coisas para ver, mas eu acho que não vale a pena a gente perder tempo, porque tu ainda precisa, né, do Uhum. resto lá, né? Cálculo 2, que é a integral dupla e tripla. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui, eventualmente. Perceba que várias vezes tem que fazer substituições, simplificações trigonométricas. Recomendo que tu decore isso aqui, que é o que vai te indicar que tipo de substituição tu tem que fazer também. Quanto mais à esquerda, mais propenso a ser chamado de U, né? Ou seja, Liat, né? Então L é logaritmo, I é inversa e assim vai, né? Se tu tens uma integral lá, que tu vai ter que resolver por integração por partes, e tu tem uma coisa logarítmica dentro dela, um ln, por exemplo, provavelmente o ln tu vai ter que chamar de U. Tá. Tá. E se tu tem, né, então funções exponenciais, quanto mais para a direita aqui, mais provavelmente é o que tu tem que chamar de dv. Então, numa conta Certo. com, por exemplo, trigonométricas exponenciais, provavelmente a trigonométrica tu tem que chamar de U, e a exponencial tu tem que chamar de dv. Então, é o que Tá normalmente bom. vai resolver os problemas. Show, show, show. Isso aí é só uma dica, né? Uma técnicazinha que os pessoal aí inventou. Agora vamos para cálculo 2. Cara, tu tem por acaso ementa do que vai cair na tua prova pra eu ter certeza do que eu tô te explicando aqui? Se vai cair ou não, né? Porque eu não quero explicar uma coisa que tu não vai usar, né? Claro. Ele só, ele só falou que ia cair, tipo, o conteúdo de todas as provas. Ele não passou um negócio assim, sabe? Ele só falou, ó, estuda tudo que vai cair na prova. Mas eu Não não falou. sei qual é o conteúdo de todas as provas. Tens como tu Aham. me dizer aí? Daí eu já foco no que tu precisa aqui. Deixa eu ver. Porque, tipo, cálculo 2 na minha faculdade é um, numa outra faculdade é outro, entendeu? Então, Uhum. só pra eu ter certeza, assim, se não tem alguma coisa antes também. Cálculo de integral, volume de sólido. ah, Provavelmente integral dupla também, com área. uhum. Convergência da integral imprópria. Convergência. Putz, então é a parte toda inicial lá. Vai ter soma de Riemann? Somatório de Riemann, por acaso, será que vai ter? Eu acho que não. Tá, bem, se tu olhar essa apostila aqui, ela também, de novo, é bem útil e direto ao ponto. Tem toda essa parte de integral definida aqui. Se tiver que estudar essa parte, é bem chato, assim, mas tu falou de integral imprópria, né? Então eu acho que vai Uhum. ter alguma coisa. Comprimento de arco, vai ter isso? Comprimento de arco. Cara, acho que pode ter um pouco sim. Ele tá Putz, bem amplo. Tipo, você quer que eu te mande a se tu as provas mandar, de novo?
Eu acho que eu posso avaliar melhor. Beleza. Isso aqui, isso aqui. Ah, tá. Ali tem. Aí, tem derivadas ainda, velho. Putz. Só que essa parte da derivada eu acho mais fácil. Tá, Tipo, então a gente pode pular. Calcule sim, pode integral pular a dupla. derivada. Sim. Calcule integral dupla, beleza. Vamos ver a outra prova aqui. Calcule os limites. Putz. Domínio de função. Tá, velho. Eu acho que eu te passei o basication da matemática ali. Vamos tentar fazer uma questão de cada, pode ser? Eu tento uma, tu Pode tenta ser. outra e assim vai. A foto tá muito ruim, né? Mas de boa. Eu vou fazer uma derivada, vamos ver como é que tu tá de derivada aqui também. Então, esse problema um pede derivada. Se não, meu, se tiver que ficar passando a matéria ali, pelo menos agora a gente reviu o básico do básico de derivadas e integrais. Uhum. Eu vou fazer a primeira derivada. Então, a minha função, eu vou fazer a A, né? A função f de xy igual a raiz. Tu acha que se essa função aqui caísse na tua prova, tu conseguiria derivar? Vai levar um tempinho, mas acho que dá sim. Tem que Bem, ele está lembrar, tá? pedindo uma carambada de derivadas aqui, né? Uhum. Eu vou fazer só a primeira, a derivada em x. Bem, como é que tu vai derivar em x? Porque está dentro de uma raiz, etc, né? Tens que fazer a substituição. Tem que fazer, na verdade, a regra da cadeia, né? É isso. Então, é aquela história lá. Eu vou chamar de u, porque eu não sei derivar isso tudo, mas talvez eu saiba derivar pela regra da cadeia. Então, u é quem está aqui dentro. Uhum. Então, agora a gente deriva, né? Qual é a derivada de u dx? Já que eu estou derivando em x, né? Poderia estar derivando em y, mas estou derivando em x. 2x, e agora 2x. tem que derivar aqui. Né? Uhum. Perceba que é xy, mas eu estou derivando em x. Então, o y, ele conta como se fosse uma constante. Constante. Então, como é uma constante, ela sai para fora. Por isso vai ficar y. Agora a derivada do seno é o cosseno. Cosseno de xy, tá bom? Isso é regra de derivada. Quando tu tens uma constante multiplicando o parâmetro que está sendo derivado, Uhum. basicamente ela vai para frente derivando. Isso funciona com exponenciais também, ok? Ok. Ln, todas essas coisas aí que tem argumento. A constante multiplicando o parâmetro derivável, que sempre é o x, né? Vai para frente. Mas o y não é constante, professor. Se tu está trabalhando com derivada parcial, o y vira constante, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Agora nós temos algo muito mais simples de derivar. Nossa função agora não é mais a raiz do caralho A4 ali, é só a raiz de u, né? Tá. E a raiz de u eu sei derivar. A gente fez essa derivada, ou trabalhou mais ou menos com ela, né? Quando estávamos integrando lá coisas que estavam elevadas a exponenciais. De toda forma, o u, a raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a um meio, certo? Certo. Então, pela regra do Tomb, esse um meio vem para cá, vai ficar um meio menos um. Um meio menos um é a mesma coisa que um meio menos dois meios. Então, quanto é um meio menos dois meios? É menos um meio. Continha de Certo. fração, tá? Uhum. Muito bem. Pronto. Então, meio que já está derivado. Só tem que trocar, né? Por quê? Porque eu não quero nem o verde, nem o vermelho. Quem eu quero é df dx. Mas eu sei que se eu pegar o verde, df du, ficar pelo vermelho, pelo dx, cortam-se as partes de cima, né? E sobra só quem eu quero, que é o df dx, certo? Certo. Então agora quem eu tenho que fazer é multiplicar. Essa é a regra da cadeia, velho. Eu não sei como é que te ensinaram a regra da cadeia, mas jeito mais bem explicado que esse eu nunca vi na internet. Certo. Então é.
Verde vezes vermelho. Pronto. Claro que agora eu tenho que trocar o U para x, a gente sempre tem que deixar em termos de x, né? E a nossa integral vai estar, a nossa derivada, desculpa, vai estar resolvida. Para mais detalhes de derivada, né? Acredito que você vai ter que estudar por conta aí que Certo, certo. o tempo tá apertando, né? Claro, posso te ajudar, o que que é isso? Mas é que para hoje eu acho melhor a gente começar a fazer as questões da tua prova, tá? Sim, sim. Então, talvez a gente se atrase um pouco aí. Beleza, mano? Beleza. Então tá bom, ó, fiz a derivada. Então eu recomendaria que tu visse os meus passos, tentasse ah, imitá-los, né? Imitá-los. Uhum. Eu acho que eu tenho com uma ideia melhor. Em vez de tu fazer a B sozinho, do começo, seria melhor que tu fizesse a próxima derivada, que é a mesma derivada dessa função, só que é derivada em y. Perceba que eu Tá, fiz a derivada em x. Tenta fazer a derivada em y, tá tá, bom? Claro, faz do teu jeito, mas aqui tá o melhor jeito que tem. Se tu fizer desse jeito, tu nunca vai se perder, entendeu? tá certo. Note que eu sempre faço com cores assim e tal, para tu entender de onde veio cada coisa, né? Então, eu recomendo que você faça uma coisa meio colorida assim na prova, sempre ajuda os professores a corrigir, Uhum. tá? Então tá bom. Ah, claro, qualquer coisa eu tô aqui, mas então tu vai pegar essa mesma função ali, preta, que eu derivei, mas vai derivar em y, beleza? Beleza. Nesse caso, eu não vou derivar o x, né? Vai, só que o x ele vai valer como uma constante, entendeu? Então, tu Certo. vai ter que tratar ele como se fosse uma constante. Tem hora que a derivada da constante é zero, tem hora que ela simplesmente passa multiplicando e por aí vai, né? Que nem nesse x quadrado. Tipo, ele não vai ficar 2x. Ele Não, ele vai vai. ficar zero, porque é como se fosse Certo. um número ali. Beleza? Isso. Uhum. Isso é só x quadrado. Então, mais de 1. Elevado na função. Tá.
Aqui tá certo? Manda aí. Ahn, Tu chamou de U quem tá ali dentro, a derivada de quem tá ali dentro, tu disse que é x cosseno de Ah, xy. x cosseno Perfeito, de perfeito, x. perfeito. Mas não era x quadrado menos, então tem que ter um sinal de menos ali também, né? Porque a derivada do Ah, seno. Mas uhum. tudo bem, só um sinalzinho de menos. Ou era mais ali? Ou era Não, menos? era menos mesmo. Era menos. Então tem que continuar o sinal de menos, que nem continuou no meu caso aqui, certo? Ó, Certo. isso. Certo. Agora deixa eu ver a próxima parte ali. Ah, a multiplicação das derivadas. Show. Perfeito, cara. Tá nota 10 por enquanto. Agora é só trocar o U pelo que tu chamou de U e tá feita a Uhum. derivada. Tá certo. Pô, aí sim, gostei, velho. Podemos ir pra próxima. Opa, deixa eu salvar aqui. Ah, ah, opa, ficou preto aí. Deixa eu pegar a próxima questão nesse polêmica aqui, vamos ver. Ah, enquanto domínio, ou é isso? Não, é uma função compostona agora. Isso aqui assusta a galera pra um caramba. É uma função que depende do IV e o IV, por sua vez, depende de XY. Calcule as derivadas. Opa, calcule as derivadas. Então, o que que Uhum. acontece, né, meu irmãozinho? Ali tu tem meio Uhum. que uma regra da cadeia escondida já, né? Porque a tua função, ela não depende de x diretamente, ela depende do IV, mas o IV, por sua vez, depende de x, né? Uhum. Então, o que tu tem que fazer aqui, encontrar o df dx, que ele está pedindo é fazer o df du du dy mais o del f del u del u del. Por que coloquei y? Era pra pôr x. Tô maluco. Nossa, tô comendo bosta. Aqui é x, por quê? Porque aqui tá falando que é x, né? Uhum. Então daí de novo, corta, corta, tu fica só com quem tu quer. Mas, e aí que tu não pode esquecer, né? O v também, porque depende de u e de v, certo? Percebeu? Certo. Certo, mano. Então agora, né, a gente tem que simplesmente derivar os churusbango, churusbago lá. Quem que é o del F e del U? E aí, me diga. Essa é a função. Quem que é o del Uhum. F e del U? O... Nossa, o meu U vai ser o. Vai ser. Derivadinha de polinômio, né? Uhum. Pode fazer essa pra mim? Ô, velho, aí não, mano. Não, não vou fazer, não, cara. U ao quadrado, você não sabe derivar U ao quadrado Ah, não, mais U. 2U. Não, 2U. Aí, pô, 2U, claro, pô. ok? Às vezes é bom dar uma pressão, viu? O bagulho Uhum. é doido. E a derivada do U seno, bem, Seno menos, novamente, né? menos O, cosseno. não, porque o seno é uma Aham. constante aqui, porque ele depende só de Ah, V, certo? aham. Então é como se tu Uhum. estivesse derivando do U vezes um número, U vezes 2. Então vai sobrar só o 2, né? Aham. Aqui vai sobrar só o seno, então, porque tu deriva só o Uzinho ali. Tá, tá. Show? Certo. Polinômio tá de buenas. Agora temos que derivar o U em função de x. E esse é o nosso U. Então, de novo, né? O x está ali e o y está em cima do e. Uhum. Então, o que que rola aqui, velho? Ó, só me importa o x. O resto é constante. Então, vai Uhum. contar como se fosse constante. Derivada do x é 1, então é 1 vezes a constante. Ok? Ok. Beleza. E
Beleza, que tal tu fazer essas outras aqui? Essa e depois essa, para nós podermos fazer a multiplicação depois, que tal? Pode ser. Show de bola. Então deriva aí para mim, por favor, vamos ver. Tá. Nossa, me deu um nó agora, professor. O que deu, velho? O que deu, diz aí? Tô confundindo tudo aqui. Por exemplo, é, Tens que derivar em V. Onde que tem então, V? o meu V, nesse caso, vai ser isso tudo. O V é onde tem V, que é o seno de V. Então tu tem que derivar só o seno de V, certo? Certo, O resto é certo, tudo certo, considerado constante. Meu, ignora. Diz que... certo. Isso aqui é um número. Isso aqui é o número 3 e esse aqui é o número 4. Pronto. O U é o número 4. Como é que ficaria aí a derivada? A derivada do. Tá, seria Isso aí, 6. 3 mais 4 seno de V. Quanto é que daria? Tá. A derivada do 3 ao quadrado daria 6. Não. Derivada de número é zero. Ah, é verdade. Nossa. Derivada Desculpa, de número desculpa. sozinho, Uhum, somando, né? É zero. uhum, Que nem tu derivou aquela hora lá e o x quadrado virou zero, lembra? uhum. Então, porque a derivada de número é zero. Bem parecido com aquela derivada que tu fez aquela hora, por sinal. Parte de dentro, né, da raiz. Uhum. Em relação a zero é mais. Pode ver em relação a ômega xy. Mínimo. Y. O x, o y vai para fora, então, né? O vai ficar zero, aceno. O x tem que derivar o seno, né? Tá. Menos Agora cosseno. tu já tá fazendo del V, del X aqui? Esse aqui? É, Eu, tipo, eu quero só esse por enquanto, del F e del V. tá. Ah, tá. É só derivar o que tem V aqui, né? O resto é tudo Uhum. número. Números constantes. A Certo, derivada de seno é cosseno, né? certo. Então ficou como ali a derivada del F e del V? Deu para ver, deu. É, vamos ver. Ó, é, então, deu. Acho que deu errado, mas deu y seno x. Tipo, Y, mas não tem Y nessa conta, velho. Tem ah, só porque. U e V. Então, porque ó, o v é igual ao xy, certo? Ah, mas isso não entra agora. Aham, Aqui eu só tô pensando em U e V, não tô pensando em X e Y. Olha tá, mas, aqui, né? Nessa minha conta aqui, tem algum X e Y? Quando eu fiz a del F e del U, não, aham, só tem U e V. Então tu aham, tem que derivar só onde tem U e onde tem V. Depois tu vai se preocupar com X e com Y. tá, tá. Essa é a ideia de fazer a derivada composta, né? Senão vai dar ruim.
se tu ficar fazendo certo. substituições antes. Daí, por hora, tu ignora aí. Só onde tem V, tá? Vai ficar zero mais. Tá, agora o U. Deriva, a derivada do U vai ser um no caso, né? A derivada do U, del U del Ah, x, tu quer dizer, né? Derivada do U em função de x, isso. aí a do seno vai ser o seno de V. É isso? Me manda uma foto aí do que tu fez. Me, me bananei tudo aqui. Isso é louco. É estranho, porque na outra lá tu fez certinho, era mais difícil que essa. Então, Ah, tu tá nessa ainda? Ô, louco, velho. é, Aí não, cara. Vou fazer aqui. Ó, aqui só tem um V, que é o talento dentro do seno. Então, o que que a gente uhum. faz? Quem não tem V é zero a derivada. Então, qual que é a derivada de Mas U ao é quadrado? É zero. zero, certo? Que esse U ele vai funcionar como um número, então dane-se ele. Daí agora a gente tem que derivar o seno. Quem que é a derivada do seno de V? É cosseno de V. Pronto, tá aí a derivada. Acabou. Então eu É, posso aqui até tá tirar certo, o. pelo menos. Ah, É que tem um ali, né? ah, hum, Isso tá errado. tá. Se eu não me engano, eu vi um onde eu não deveria ter visto. É, tem um ali. Era Eu U. transformei o em um, não sei por quê. Isso. Aham, Misturou os sons com a letra. Acontece. Agora tem que fazer a segunda aqui, del V, del X. Del V, del X é derivar essa parada aqui em X. Também, né? For dummies. O V del X é simplesmente Y, certo? certo. Por quê? Porque o Y é uma constante. Então, eu vou derivar o X, a derivada de X é 1. Então, 1 vezes Y, Y. Percebeu? Uhum. Beleza. Muito bem. Agora temos que montar as pecinhas do quebra-cabeça. Vamos lá. Del F primeiro aqui, del F, del U, né? Que é o del F, del U. É esse. Esse é o del F, del U. Del F, del U vezes del U, del X. Então, deixa eu pôr aqui no lugar dos dois. Agora no lugar do du, dux, vou pôr o du, dux, que é esse aqui. Agora mais ali os outros, né? Del Uhum. F, del V, que é o que eu fiz aqui, vezes o outro, que é Y. Pronto, tá derivado. Agora, claro, se tu quiser, para terminar a conversa, é só trocar o U e V pelo que eles são em função de X e Y, né? Esse é o ponto. Perceba que se tu tivesse feito outra coisa, que é pegar essas coisas e jogar dentro da função, teria uma função bem complicada de trabalhar. Teria exponenciais ao quadrado, coisas assim. Então, de modo geral, é importante tu decorar essa expressão aí da derivada composta, beleza? Beleza, beleza. É bem importante saber isso aí. Bem, tem que dar uma treinadinha em derivada, velho. Derivadas de mais variáveis, tá? Certo, Que certo. esse negócio aí tem que ter em mente que o negócio ali vale como se fosse um número. Então é constante. Nem olha para ele, nem dá valor. Simplesmente, isso aí é um número, nem vou dar bola. Certo. Basicamente isso. Ahn, vamos ver a próxima questões. A próxima questões. Aqui. Integral dupla para as seguintes funções. Integral dupla, né? Bem, o que é uma integral dupla? É um bicho que tem limitantes especiais. Tem limitantes especiais.
Os limitantes, eles representam a geometria do problema que tu estás trabalhando, sacou? Então, Uhum. meu querido, aí que tá o problema, né? Porque a gente está acostumado a pensar só na função que a gente está integrando, entende? E aqui não é Uhum. só a função que a gente está integrando que vai nos interessar, velho. O que vai nos interessar também é a região que a gente está integrando, cara. Ai, ai, ai. Dá um ruim só de pensar nesse Uhum. problema aqui, já tô com uma coceira. O que que significa de zero a infinito, né, porra? Zero a Uhum. infinito é um bagulho que vai até o infinito. Então tu vai integrar até o infinito? É, vai integrar até o infinito. Claro que eu não vou conseguir desenhar o infinito aqui, afinal de contas eu não sou o papai do céu, mas tu Uhum. tem que imaginar que vai até pra lá, né? Pra puta que pariu ali. Certo. Certo. Eu não sei qual é o gráfico dessa coisa. Uhum. E eu não tenho nem como saber direito, mas eu sei que a integral dupla aqui vai ser numa região razoável. É em toda a região do x infinito, mas o y é só de 0 a π sobre 2. Então, o que, que significa isso? Que na lateral vai daqui, ó, a gente pode até colocar um vermiliations aqui, vai de 0 até o infinito que eu não tenho como desenhar, mas em y vai do 0y, que é o próprio eixo x, certo? Aqui é o y igual a 0, concorda comigo? Eu tenho alguma dúvida aqui. Aqui seja y igual a 0 no meu verde aqui. Concordo, Então concordo. tá bom. E aqui, π sobre 2. Uhum. E, porra, nós temos que integrar aqui, né? Então, a gente quer essa área aqui, basicamente. Só que não é qualquer coisa, não é só a área. Bem, o domínio da integral é essa área. Mas tu tens que integrar uma função específica, que é essa aqui. Então, a tua integral vai ser de x de 0 a infinito, em y de 0 a π, e quem vai dentro vai a função que ele está mandando por dentro. Então, cara, que o professor gosta de ser legal, hein? Professor de federal normalmente não é assim. Uhum. Ele já colocou perfeitinho os limitantes aqui para tu só pôr na integral, tá vendo? Coloquei do Uhum. jeito que estava ali, essa integral do x e essa integral do y. Como é que eu vou mostrar pro professor que eu tô falando que essa é a do y e essa é do x? Diferencial mais interno, diferencial mais externo, tá bom? O Tá, primeiro diferencial trata da primeira integral, o segundo trata da última integral, ok? Então, supostamente, primeiro a gente tem que integrar em y aqui, tá? certo. Agora, quem que é a integral do y? Bem, tudo que não é y pode sair para fora dessa primeira integral. Então, vamos colocar tudo que não tem y aqui do lado da segunda integral. Lá vai ter x, né? 2x ao quadrado e na menos x. Ó, vai ter que fazer integração por partes. Uhum. Agora a integral de 0 a π cosseno y dy dx. Claro que a gente vai integrar só o dy primeiro. Integral de cosseno de y nós vimos algumas vezes hoje, né? Uhum. Integral do cosseno de y é o seno de y. Então eu vou só pagar aqui, tá vendo? Integral dupla é assim, velho. É igual a integral normal, só que tu tens esses cuidadinhos, que tu vai ter duas integrais para resolver na mesma conta, sacou? De 0 a π. Ah, tá, claro. Eu integrei, então eu desapareço com essa coisa aqui também. E daí, como é uma integral definida, tu tem esse negócio aqui que são os integrandos, né? Que são os elementos que tu tem que colocar lá na tua na resposta da tua integral agora. Quando tu faz uma integral definida, que na cobrinha tem essas coisas aqui, que indica as limitações, a resposta não vai ter C, como tinha nas que a gente estava fazendo agora há pouco, não vai ter constante, ok? Porque ela é definida. Ok, A, ok. a constante, ela é uma coisa para deixar a integral arbitrária, né? E daí tu eventualmente adaptar a constante para o teu caso, mas aqui como é uma coisa definida, não, ok? Ok. Então, beleza. O que vai rolar aqui? Vamos ter que colocar esses limitantes na função. Então, tudo que está aqui eu vou copiar. E agora eu vou colocar as paradinhas dentro do seno. Como é que eu faço?
Vou abrir um colchetão aqui. Seno é sempre do final menos o inicial. Final menos inicial. Então vai ficar seno de π menos o seno de zero. Ok? Ok. E aconteceu uma coisa boa demais na conta aqui. Porque qual que é o seno de π e qual que é o seno de zero? Os dois são zero. Uhum. Então, se deu zero, deu zero. A conta vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, então zero. Essa é a resposta. Professor, e a outra integral? Não vai precisar. Porque a primeira já deu zero. Caraca. Então, facilitou tua vida aqui. Não vai precisar Nossa. integrar esse monstrinho, né? Uhum. Se tivesse que integrar esse cara aí, tu ia ter um trabalho, porque tu ia ter que fazer duas integrações por partes. Duas. Uma página. Uma página inteira, no mínimo. Porque, né, tu ia chamar isso aqui de U, esse aqui tu ia chamar de U, esse aqui tu ia chamar de DV. Só que quando tu derivasse esse aqui, ia aparecer X ainda, então tu ia ter que chamar de novo de U. Então ia ter duas integrações por partes, na mesma conta. Ai, 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 que medo, cara. E agora, bem, vamos fazer essa B. Mas eu faço contigo, tá bom? Vamos fazer essa Uhum. B. É, que senão não Então, vai dar tempo. Se eu for mas, fazer sozinho, não vai dar tempo. tá, então tá bom. Então eu vou te dar uma força aqui. Então tu já entendeu que esses carinhas aqui, eles são as limitações, os limitantes da tua integral, certo? Certas limitações. Isso. Então é eles que aparecem aqui na integral, ó. Então tu tem que integrar a função que está lá dentro e depois de integrar tu tem que jogar esses limitantes nela. Agora, com isso em mente, né? Vamos fazer essa conta. Salvar aqui. Então, sem pensar muito, olha só, sem pensar muito, tu já escreve, entendeu? Porque é o que tá, sacou? Não tem conversa, é só pegar isso e colocar na integral, ok? Certo. Ok. Aquele desenho que eu fiz ali é só pra tu entender qual era a área que eu tava pegando. Não precisa fazer aquilo. Eu só quis dar uma explicaçãozinha a mais. Certo. Ah, para resolver a conta é só tu pegar o que o professor colocou aqui e colocar em cima da integral. A primeira integral aqui é sempre o x e a segunda é sempre o y. E agora tu tem que pegar a função e colocar aqui dentro. E primeiro a gente integra em y e depois a gente integra em x. Certo? Certo. E aí, como é que integra em y essa função? Tem ideia? Tem e na y aí. Novamente, é como na derivada. O que não for y vai ser constante, entendeu? Tá. Tá. Não vai fazer diferença nenhuma na conta. Beleza? Beleza. Beleza. Então tem uma soma aqui também. O que que a gente faz quando tem uma soma dentro da integral? Tu te lembras? A gente. Posso fazer duas integrais separadas, né? Você separa elas. Isso. Muito bem. Então, dá para fazer isso. Posso fazer integral do y e integral de e na y. Então, olha só que chato, apesar de ser fácil. Posso copiar tudo isso e fazer duas vezes. Uma, Certo. uma só para esse cara e a outra só para aquele outro cara. Né? Daí agora tu tem que saber qual é a integral de y. Certo. E aí, quem que é a integral de y? Integral de y, que nem a gente estava integrando agora há pouco aí. Se fosse integral de x, qual que é a integral de x? A gente mantém só a constante y, né? E Integral de x, velho. Quem que é? Integral de x dx. Qual é a resposta aqui? Tá lá na tabela. deixa eu ver. É Integral aquela que de. soma em cima e embaixo, né? Aí. Uhum. Quanto é que dá, então?
Vai dar x, x ao quadrado. X ao quadrado sobre 2. Perfeito. A resposta aqui seria x ao quadrado sobre 2. Perfeito. Uhum. Então, se eu estou integrando y, vai ser y ao quadrado sobre 2. Uhum. Então, beleza, y ao quadrado sobre 2, feito. Opa, deixa eu fazer bonitinho aqui. Y ao quadrado sobre 2, só que como é uma integral limitada, né? É y ao quadrado sobre 2, de 0 a 2. Aí tem que fazer o final menos o inicial. Depois a gente integra ali. Depois a gente se preocupa com a próxima integral. Ah, e a dx, a integral em y já foi feita. Uhum. E aqui vai ficar a mesma coisa. A gente tem que integrar o e na y. Ah, mas o x quadrado. Dane-se o x quadrado. O x quadrado é uma constante se eu estou pensando em y. Estou pensando só em y. Então tem que pensar só na integral de e na y. E se tu olhar na tabela de novo, a integral de e na y é o próprio e na y. Certo. Então, e na y também de 0 a 2. Agora tem que fazer final menos inicial. Final menos inicial. Estou mantendo a integral aqui por uma questão de estética. Final menos inicial. Então 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Então vai ficar só a parte do 2 ao quadrado, certo? Porque 0 ao quadrado vai zerar. Né? Então vai Uhum. ficar só 2 ao quadrado sobre 2. Porque menos 0, dane-se, né? 0 não muda nada. Agora aqui vai mudar, porque e elevado a 0 é 1. Então tem que tomar cuidado. E na 2 menos e na 0. Tá bom? E na 0 não é 0, e na 0 é 1. Certo. Regra de potência, né? Pô, e aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2. Eu posso até passar para fora da integral. Vou ficar simplesmente com a integral de menos 2 a 1 dx. E aqui e na 2 eu não sei, é um número. Mas vai ficar assim, ó. É tudo número aqui. Também dá para sair para fora da integral. Porque vai ficar aqui, ó. Vou por dentro de um parênteses. E na 2 menos 1. E na 2 é um número, menos 1 também é um número. Então isso aqui é uma constante. Ah, mas é uma constante estranha, professor. Tem um E. Dane-se, é uma constante. E não é variável, é número. É tipo pi. É o tipo 7, é um número. Só que é um número Certo. irracional, um número feio. Pronto, então agora, tá por conta basicamente, porque a integral de dx é a primeira integral da tabela. A integral de dx é o próprio x. Uhum. Então é x, só que é x nessas limitações, de menos 2 a 1. Mas também de menos 2 a 1. E agora o que falta é colocar os valores. Não é difícil, viu? Final menos inicial. Então, o final é 1, menos o inicial, menos menos 2. Não é só menos 2, não. É menos o inicial. Como o inicial é negativo, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Certo? Alguma dúvida? Não. Beleza. Menos com menos dá mais. Já dizia a tia do coleginho lá. E na 2 menos 1. De novo aqui. Porque a integral. Aqui também deu x, né? Eu acabei não colocando x. Integral de dx é x. De novo aqui, de 1 menos menos 2. Então, agora para finalizar, depois de 1 milhão de conta pequena, 2 vezes 3, 6, mais 6, menos 2 menos 1. Essa é a resposta. Se tu quisesse uma resposta decimal, aí tinha que jogar na calculadora com t ao quadrado menos 1. Mas é isso aí, beleza? Eu posso deixar assim mesmo, só? Tipo. Acho que sim, professor não vai ligar. Uhum. Show de bola, velho. Show de bola, show de bola. Acho que tá de boa, né? Uhum. Acho que tu pegou a ideia. Então, cara, recomendaria, né, Agora treinar, né? treinar, refazer umas derivadinhas aí de várias variáveis e Uhum. refazer o que a gente fez hoje, né? Porque a gente chegou a ver integral Certo. dupla só hoje, né? Para fazer a Uhum. integral tripla em coordenadas esféricas e cilíndricas ainda tem um caminho aí pela frente. Que eu acho que vai cair, né? Tu lembra do professor falar de integrais esféricas e cilíndricas? Mano, acho que cai. Acho que cai. É, isso aí demanda uma percepção um pouco maior dos desenhos aqui. Uhum. Mas quando chegar lá, a gente se estressa com isso, beleza? Por hora é só Beleza. focar aqui na matematiquinha básica. Por isso que eu Beleza. recomendaria tu refazer, né, para tu fortalecer. Porque tu vai chegar na hora da conta e vai pensar, pô, será que eu posso fazer isso? Daí tu vai ver que eu fiz, então eu posso. Daí tu decora para sempre, entendeu? Certo.
É isso aí. Show de bola. Logo que tiver pronto aqui o vídeo já. Ah, tá lá no canal. Só se inscrever lá.